Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Eu sou o pastor Anísio, para os que não me conhecem, prazer estar com os irmãos e ter a oportunidade de conversarmos sobre a palavra de Deus, sobre o que podemos fazer para estarmos crescendo no conhecimento do nosso Deus. Amém? É um prazer encontrar um conterrâneo paraibano, né? Certo? Essa conversa de que veio na geladeira no Rio não é verdade, certo? A água é pouca, não dava para trazer nem a geladeira nem ele, ok? Certo? Então vamos procurar uma maneira correta para explicar como o homem chegou aqui. Ele é lá do sertão paraibano, não é isso? Uma terra muito boa, pessoal simpático, é incrível como o sertanejo lá da Paraíba, eles são receptivos. Nós estamos tentando iniciar uma igreja no sertão, lá na cidade de Princesa Isabel. Eu acredito que o irmão deve ter conhecimento da cidade, talvez nunca tenha ido lá. Já foi lá? Então, assim, peço aos irmãos que orem por isso. É muito boa a oportunidade de falar com homens, né? E homens jovens, certo? Homens aqui que têm, a sua grande maioria, né? Principalmente aquele que está na cabeceira ali, ó, tem mais 50, 60 anos para servir ao Senhor, amém? Certo? Amados irmãos, o que nós podemos pensar sobre a nossa participação na obra de Deus e qual a maior necessidade na obra do Senhor? Normalmente, quando nós falamos de necessidade na obra do Senhor, o que é que nós pensamos? Quando se fala que Deus supra as necessidades da obra, o que é que nós pensamos? Financeiro. Mais alguém? Saúde. Né? Saúde. Emocional. Disposição. O que mais? O que mais é uma grande necessidade assim na obra do nosso Deus? Pessoas, né? Obreiros. Pessoas, obreiros, missionários. Tempo. Bom, a principal necessidade na obra do nosso Deus é homens. Homens. Nós estamos vivendo de 1950 para cá, depois da Segunda Guerra Mundial, nós estamos vivendo um período em que determinadas figuras começaram a trabalhar para acabar com os homens. Eu creio que vocês já conversaram com seu avô, aqueles que são mais velhos com o pai, e havia um forte conceito do que era ser homem. Muitas vezes os nossos pais, da minha geração, que sou um pouco mais velho do que os irmãos, meu pai dizia muito, seja homem. Havia uma preocupação na formação familiar de que os filhos fossem homens. Porque o homem é quem conduz corretamente o lar, a igreja, a obra, a cidade, o Estado. A falta de homens de verdade faz com que tenhamos lacunas, e essas lacunas vão ser preenchidas por outro tipo de pessoa que não é aquela que é do plano de Deus. Eu gosto de olhar, e peço aos irmãos que abram inicialmente para 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. Vamos fazer o seguinte, leamos o 1 e o 2. Algum dos irmãos gostaria de ler? 1 Reis, capítulo 2, versículos 1 e 2. Então lê, irmão. E aproximaram-se o dia da morte de Davi, e
deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. Esforça-te, pois, e ser homem. Eu não sei se vocês já foram provocados a pensar nas últimas palavras dos grandes homens. Normalmente, quando você tem uma vida inteira para falar, você fala muito e às vezes fala muita besteira. Porém, quando você tem últimos segundos, você vai gastar todas as suas forças para dizer algo que seja importante e muito sério. Davi estava morrendo. E ele chama seu filho, herdeiro do trono, e ele diz o quê? Seja homem. Seja homem. A falta de homens faz com que a obra de Deus pare. A falta de homens faz com que a igreja morra. A falta de homens faz com que a sociedade torne-se de ponta cabeça. Haja uma inversão de valores. E aí nós estamos diante de um grande problema da contemporaneidade, da modernidade, que é exatamente a falta de homens. Nós, homens, nós não estamos valorizando o nosso trabalho, a nossa função, aquilo que Deus nos deu para fazer. Isso eu não estou aplicando a mim, aos irmãos, mas isso de forma que quase que geral, onde as pessoas não sabem mais o que é ser homem. Eu vi dias atrás uma cena onde o filho perguntava ao pai: pai, o que é ser homem? E o pai dizia: olha, meu filho, ser homem é alguém que trabalha, que paga suas contas, que assume responsabilidade. E aí surgia um balãozinho assim, e o menino pensava em uma pessoa. Pensava na mãe. Ou seja, as características que aquele homem estava dando para um homem, aquele menino via na sua mãe. Na sua mãe. Eu fui diretor de escola durante muito tempo, cerca de 10 anos, e de cada 10 dos melhores alunos, 8 eram mulheres. Enquanto o homem está dormindo, as mulheres estão ganhando espaço. As mulheres estão ganhando espaço. E o que é que nós temos como consequência disso? É algum problema as mulheres estudarem, serem boas alunas? Não. Mas é um grande problema os homens estarem ficando para trás. Na ordem divina, quem é cabeça? A mulher ou o homem? A Bíblia nos ensina que o homem é cabeça. Mas, sinceramente falando, os homens que nós vamos ganhar para Cristo, os jovens que nós vamos ganhar para Cristo, que serão os homens da próxima geração, eles não sabem o que é ser homem. Eles buscam, muitas vezes, resposta para as suas questões. Ah, mãe, o que é que eu faço? Não sabem serem homens. E isso não começa de agora. Há 40 anos atrás, nós homens éramos cheios de direitos, não? Nós tínhamos direitos, não tínhamos? Nós podíamos andar armados, ou não? Podíamos ter armas em casa. Podia defender a nossa família. Podia defender a nossa propriedade. E hoje? Ou seja, foram tirando não só o aspecto da capacidade do homem, mas também o direito do homem. É como se você pegasse um leão, trancasse o leão, domesticasse o leão, desse comida para o leão, ele perdesse a sua característica de caçador
e então você soltasse o leão na floresta para ele voltar a ser um leão. Basicamente isso não iria acontecer. Ele iria morrer. Ele iria morrer. Então nós precisamos, na qualidade de crentes e batistas, entendermos sobre ser homem. Entendermos sobre ser homens. Para podermos garantir a geração seguinte. Se nós não aprendermos para ensinarmos, nós perderemos a geração seguinte. Possivelmente, quando nós temos um grupo de homens como esses já estão no caminho, já entendem, já estão passando por uma forja para estarem crescendo no aspecto de serem homens. Mas se nós pararmos, se nós não formos adiante, nos aprofundando nisso, para ensinarmos aos nossos filhos, aos nossos netos, os outros que vão chegar na igreja. Vocês já pararam para pensar que muitos homens hoje, eu estou falando de homens, não estou falando de pessoas que pecam com pecados sexuais, homem com homem. Eu estou falando de homens. Homens que se vestem quase como mulheres. Que cortam cabelos bem próximo do jeito que as mulheres cortam. Que desenvolvem determinadas vaidades bem próximo da vaidade das mulheres. São homens. Graças a Deus que isso não está no meio dos crentes, mas isso está aí. E desses homens nós vamos ganhar alguns para Cristo. E como nós vamos ensiná-los a voltarem a serem homens? Sempre que eu falo para homens, eu gosto de traçar um perfil tribal para o homem. Em uma tribo ou numa sociedade tribal, o homem ele é primeiramente um caçador. A sociedade dele a família dele depende de caça. Ele é essencialmente um guerreiro. Porque outra tribo vai atacar a tribo dele e ele precisa defendê-la. E por essas duas consequências, por essas duas características, ele tem uma outra característica, ele torna-se um herói. Ele é herói por quê? Porque ele traz comida e ele traz proteção. Comida e proteção. Então, eu entendo que nós, na qualidade de homens, nós precisamos sermos guerreiros, melhor, sermos caçadores, sermos guerreiros e, consequentemente, um herói para a nossa família. Você percebe quando uma criança ela se identifica com um super-herói e ela quer imitá-lo. Se o pai é um herói, ele está garantindo que seu filho vai seguir o mesmo caminho, que vai imitá-lo. Hoje nós temos uma geração de homens que rapazes começam a namorar com a moça e vão comer uma pizza e ele, na hora de pagar a conta, ele espera que ela pague parte da conta. Ele não quer ter comprometimento de que ele é quem é o mantenedor. O ensino da Bíblia, de modo geral, é que o homem é quem mantém a casa. Dias atrás nós pregamos num encontro de casais e eu estava falando para os casais, especificamente para os homens, pague as contas da sua mulher. Investe na sua mulher. Mas infelizmente hoje nós vemos uma coisa meio que dividida. Você perde. Eu não quero entrar no aspecto das particularidades. Particularidades são particularidades, elas sempre vão ocorrer e elas são passageiras. Mas nós não podemos planejar a nossa vida sem entender que, da qualidade de homem, eu preciso garantir o meu sustento, o sustento da minha família. Eu preciso garantir
não só o sustento da minha família, eu preciso garantir a proteção da minha família, e eu preciso traçar um perfil de ser um herói. Agora, no nosso texto, antes de Davi dizer a Salomão ser homem, ele diz: esforça-te, esforça-te e ser homem. Para sermos homens, conforme o padrão da Bíblia, requer esforço. Requer muito esforço. Não é algo que vai acontecer magicamente. Às vezes nós achamos que as coisas acontecem de forma mágica. Eu vou andando assim e vai haver uma mudança, eu vou me tornar a pessoa que Deus quer que eu seja. Vou me tornar o homem que Deus quer. Não, requer esforço. Esforço que passa pela Bíblia. Passa pelo estudo da Bíblia. Como você vai ser um homem, como o Espírito Santo está dizendo aqui, ser homem? Como você vai ser esse homem se você não conhece o manual? Se você não conhece a Bíblia? O irmão Manuel trabalha com ultrassom, não é isso? Se ele me desse o mecanismo dele, o aparelho que ele tem para fazer os exames, para mim, não ia servir de nada. Eu não sei usar. Ou seja, para ele ser um bom profissional, ele precisa saber usar e ele precisa se aperfeiçoar continuamente. Eu não. Tanto na questão da tecnologia como na questão da percepção, porque às vezes a tecnologia mostra, mas a pessoa não percebe. E para isso requer o quê? Esforço ou não? Ou ele vai ser um excelente profissional só porque tem um equipamento? Só porque tem uma formação? Não. É necessário dedicação, esforço contínuo. E isso mesmo serve para nós dentro do esforço de estarmos crescendo como homens. De nos esforçarmos para entendermos a palavra de Deus. Para conhecermos a Bíblia. Para sabermos o que Deus planeja para um homem. E se nós formos homens conforme a Bíblia, nós iremos reproduzir homens conforme a Bíblia. Formamos semelhantes, não é isso? Formamos semelhantes. Se um jovem começa a andar com os irmãos, eles serão semelhantes aos irmãos. Serão semelhantes. Nós vamos formar homens se formos homens. Nós formaremos meninos se formos meninos. Tem coisa mais ridícula do que um homem menino? Às vezes no ambiente de trabalho tem sempre aquele sujeito que passa da conta com brincadeiras, não tem? Ele nunca cresce, ele sempre peca nas mesmas coisas. Isso é terrível. Nós não podemos continuarmos meninos, nós estamos aqui para crescer, para nos desenvolvermos na obra do Senhor. E isso requer esforço. A leitura da palavra de Deus. Não só a leitura, estudo da palavra de Deus. Conhecimento da Bíblia. Eu recomendo, por exemplo, sempre para todos e para os homens de modo muito especial, a leitura do livro de Provérbios. Todo dia. Todo dia a leitura de Provérbios vai fazer com que nós nos tornemos sábios. Porque Provérbios dá todos os conselhos necessários para a gente conduzir a nossa vida bem. Seja ela na igreja, seja ela em casa, seja ela no trabalho, seja ela no trato com a esposa, na educação dos filhos. Está tudo lá. Então nós precisamos nos esforçarmos para sermos de fato esse homem. Bom, outra coisa, oração. Botarmos os nossos joelhos no chão, pedindo a Deus que
que nos conduza nesse caminho de sermos homens de verdade para a glória de Deus. Então, o esforço é extremamente necessário para que nós sejamos homens de verdade. Homens no qual... Quantos aqui já são casados? Um grupo, sim, de casados. Os casados, nós que somos casados, nós temos de passar uma confiança para a nossa esposa. Sempre. De que nós estaremos ao lado dela e que nós estaremos sendo o provedor de todas as necessidades. Nós precisamos trabalhar nisso, fortemente. E os que vão casar precisam entender que vão entrar nessa qualificação para ser o mantenedor, o caçador, o que vai buscar. Não importa como o clima esteja, né? Não importa como a maré esteja, ele está ali para buscar a caça, a pesca. Ele está ali para trabalhar. Ser homem requer essas qualificações para a honra e glória do nosso bom Deus. Ser homem é estar crescendo no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não posso ser um homem se eu penso como menino. Eu não posso ser um homem se eu penso como uma mulher. Eu não posso ser um homem se eu penso como um louco, um tolo. O homem não pode pensar como um tolo. O homem não pode pensar como uma mulher. O homem não pode pensar como um menino. O homem tem que pensar como homem. A palavra de Deus nos ensina com muita clareza de que Paulo dizendo: quando eu era menino. Eu até citei esse texto quarta-feira, versículo 11 do capítulo 13. Quando eu era menino. Nós não somos mais meninos. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Nós não somos mais meninos. Nós somos homens. Amém? Somos homens. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino. Pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Na hora em que eu me tornei um homem, as coisas de menino ficaram para trás. Eu não posso mais viver como um menino. Uma das características do menino é a instabilidade emocional, não é? Ele tem hora que está muito estável e tem hora que não está. E o homem não pode ser um menino. Não pode ter atitudes de menino. Às vezes os homens, ou aqueles que deveriam ser homens, têm atitude de meninos com a esposa, têm atitude de meninos com os filhos, têm atitude de meninos na igreja, têm atitude de meninos no ministério. E isso faz com que eles sejam desqualificados. Quando eu era menino, será que eu já posso olhar para frente e ter muito claramente o norte da minha vida e olhar para trás e dizer: olha, naquele tempo eu era um menino, eu não sabia o que estava fazendo. Nós não podemos perseverar nas coisas de meninos. Homem acaba com as coisas de menino. Homem acaba com as coisas de menino. Olhemos para
os atributos infantis e deixemos eles longe da nossa vida para ficarmos dentro daquilo que é o perfeito plano de Deus. Termos liderança. Termos liderança. Como nós estamos nos preparando para liderar? Vocês aqui têm alguma coisa para liderar? O que é que você tem para liderar? Família, não é? Tem coisa mais preciosa do que a família para você liderar? A família. De que importa o homem ganhar os de fora e perder os seus? Se você olha, muitos grandes homens ganharam muitos e perderam os seus. Quantos pastores não deveriam estar mais nem no ministério porque perderam os seus? Perderam filhos. Nós temos, irmãos, que liderar. Nós não podemos deixarmos espaço para que outros ocupem. Quando nós deixamos espaço, alguém vai ocupar. No âmbito das nossas igrejas, nós não vemos muito isso. Mas fora dessas fronteiras, quantas vezes você vê as mulheres mandando no marido? Quantas vezes você não pega a mulher mandando? Agora, a Bíblia diz que Adão não foi enganado. Eva foi enganada. Homens estão deixando de assumir a sua responsabilidade. Mas para que eu vou ser um líder? Para que eu vou gastar tempo? Por exemplo, os irmãos têm uma ótima referência de liderança, o pastor. Vocês podem explorar a referência de liderança do pastor. Vocês podem imitar o pastor no aspecto de liderança. E isso é bom. Vocês não são todos os crentes salvos. Não são todas as igrejas chamadas de batistas que têm um bom pastor para ensinar sobre condução de um rebanho, liderança. Homens têm responsabilidade de liderar. E se você não está liderando, você está sendo liderado. Se você não é o líder da sua casa. Vocês sabiam que tem casas que quem manda é o cachorro? Hoje, na sociedade atual, tem residências, tem famílias onde o cachorro é quem manda. Eu sei, como assim, pastor? As pessoas só fazem alguma coisa se puder envolver o cachorro. Se o cachorro não vai, ninguém vai. Se o cachorro não... Bom, pelo amor de Deus, eu estou sendo um pouco exagerado na coisa, mas é fato. Por exemplo, há muitas famílias que quem decide, quem segura o tal do controle remoto lá, do aparelho de televisão, ou do computador, ou do celular, são os filhos. Não tem liderança. Não tem liderança. Irmãos, melhor dizendo, nós só podemos termos um ministério familiar bem sucedido se aprendermos a liderar.
Não é que os que já são casados, que as esposas sejam ruins ou que vão casar. Não, não é isso. É porque se você não lidera, quem é que vai liderar? Tem lá numa casa um homem, uma mulher, 3 filhos, um gato, um cachorro. E o homem não lidera. Quem é que vai liderar? Possivelmente a mulher. Mas ela não tem atributos dados por Deus para ser o líder. Ela é a mulher. Ela não é a cabeça. Ela não é a cabeça. Homens sabem a posição de hierarquia. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, 1 Coríntios 11, 3. Alguém pode ler? Mas eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Aí nós temos um guarda-chuva, não é? Algo determinado na Bíblia. E se você botar a mulher para decidir, a mulher é a cabeça. Se a mulher é a cabeça, o homem é o quê? Agora, tem algo aqui também, dentro da literalidade das Escrituras. Cristo não é cabeça da mulher. Cristo é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher. Agora, um homem fraco vai ser cabeça de quem? Um homem fraco vai ser cabeça de quem? Não vai ser cabeça de absolutamente nada. Ele vai ser cauda. Vai ficar lá atrás. E é horrível vermos, nos dias atuais, homens fracos sendo pisados por mulher, sogra, sogro, cunhado, filho, e numa escala de importância dentro da casa, um pouquinho atrás do gato e do cachorro. O gato e o cachorro são mais importantes. Por quê? Abdicou da liderança. O irmão, ele, pelo exercício da sua profissão, ele sabe bem o que é hierarquia. O que é hierarquia? Quem manda? Quem manda e quem obedece? Num quartel sem ter quem manda, como funciona? Não funciona. Não funciona. Vira uma balbúrdia, vira uma anarquia. Numa família sem ter liderança, vira uma anarquia também. Vira algo complexo. Já está namorando, jovem, para casar? Muito bem. Para casar, né? Certo. Qual é a tua idade? 23. Certo. 23. Um jovem com 23 anos vai casar com uma jovem de 22, 21, 23 também? Coisa boa. Ele tem que ser brilhante para atrair essa jovem após os seus passos, as suas pegadas. Se ele for negligente com isso, ela não vai seguir as pegadas dele. Até porque o mundo vai dizer a ela, não. Há 28 anos, quando casei, uma professora da universidade foi ao nosso casamento e na fila de complementar, ela chegou assim para a Suzana e disse, não faça nada do que esse pastor ensinou não, minha filha, não faça isso não, né? O pastor falou sobre o papel do homem e da mulher no casamento, né? E sobre a liderança masculina.
e ela era professora da universidade, ensinava história, e ela foi lá e disse, não faça isso não, minha filha. Veja bem, as pessoas do mundo vão dizer, a minha esposa, a sua esposa, as futuras esposas dos que são solteiros, que não obedeça o padrão da Bíblia. Há alguns anos atrás, eu fui visitar um casal recém-casado. Fui tomar um café com eles. E quando cheguei, colocaram o café, na mesa tinha um livro. Olha o título do livro. Casada e Feliz, e uma interrogação bem grande. A autora daquele livro dizia o seguinte, que era simplesmente impossível uma mulher casar e ser feliz. Era algo como óleo e água, que não se misturava. Ou seja, o mundo vai estar com essa mensagem sempre. Para minha esposa, que já está com 28 anos de casado, com aqueles que têm muito tempo de casamento, e também principalmente para os jovens que vão casar. Tu vai casar? Tu é doida? Tu vai seguir um homem? Tu vai casar com um homem? Naquela igreja lá, os homens são machistas, né? Vamos dizer desse jeito. Nós sabemos que nós não somos machistas. Nós procuramos sermos homens. Nós entendemos que machismo e feminismo são duas tragédias de uma mesma moeda podre. Certo? Nós somos homens. Mas vai ter pressão sempre para que as mulheres se rebelem. Agora, a Bíblia diz, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. Cristo é cabeça do homem. Isso implica dizer que você vai ser liderado, conduzido, seguirá a Cristo. Que as suas decisões, elas não serão arbitrárias, elas não serão infantis, elas não serão pequenas, elas não serão maldosas, elas não serão destrutivas, porque as suas decisões serão decisões conforme Cristo. Não será difícil para uma mulher seguir um homem que caminha como Cristo caminhou. Não será difícil. Mas mesmo assim haverá conflitos. Haverá conflitos. Cristo é cabeça do homem. O homem cabeça da mulher. O homem deve ser o condutor da mulher no caminho certo. Vergonhosamente, existe muitas mulheres hoje lutando para que o homem, pelo menos, vá à igreja. Infelizmente, tem irmãs hoje que são mais firmes em relação à obra de Deus do que homens, por causa dessa fraqueza generalizada que dominou o cenário masculino. Nós precisamos voltarmos a assumir a posição de líderes. E Deus é a cabeça de Cristo. Então Cristo sempre agiu, e nós podemos ver isso nos evangelhos, conforme a vontade do Pai. Cristo nunca se rebelou, nunca contrariou. Então, quando nós nos colocamos nessa posição, sendo liderados por Cristo, nós devemos ter pleno entendimento que nós não iremos nos rebelar contra a vontade de Cristo, que iremos seguir, continuando na vontade de Cristo. Cristo não se rebelou e ele é o exemplo. Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Veja aí no primeiro versículo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Um homem que lidera imitando Cristo é um homem. A nossa referência é Cristo. O nosso modelo é Cristo. Cristo é o nosso modelo. Nós devemos imitá-lo nas suas ações.
Devemos conduzir a nossa vida nessa direção de sermos imitadores. Então nós podemos dizer que alguém chegou a um estágio de maturidade, que deixou as coisas de menino, como fez aqui Paulo. Sede meus imitadores, como também o de Cristo. Quando nós estamos imitando a Cristo, nós estamos sendo homens. Então, no aspecto de condução pessoal e familiar, nós seremos bem-sucedidos sendo homens. Mas existe também, irmãos, um outro aspecto ministerial. Quarta-feira eu preguei sobre Deus quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Deus pode lhe usar para ser um pastor ou não. Deus pode lhe usar para ser um pastor. Deus pode lhe usar para ser um auxiliar do pastor na igreja. Deus vai lhe usar dentro, é vontade perfeita de Deus lhe usar na igreja. Então, cada homem precisa ter, dentro da condução dos seus lares, os atributos de um pastor. Cada homem. Ah, mas pastor, eu não sei pregar, eu não consigo nem falar uma palavra em público, eu não consigo... Mas mesmo assim você é um líder. Você é um pastor na sua casa. Você está conduzindo. Então, os mesmos atributos que nós devemos ter no pastor da igreja, nós devemos ter em todos os homens da igreja. Todos os homens, sem exceção. A palavra de Deus dá as seguintes características para aqueles que aspiram o episcopado. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Diz o seguinte: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo, se não caia na condenação do diabo. É necessário que também tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Veja bem, essas características que Deus exige de um pastor são características que devem existir na vida de todos nós. Porque nós estamos conduzindo uma família. De onde vêm os pastores? De onde surgem os pastores? Das famílias. De onde surgem os pastores? No segundo ponto. Das igrejas, dentre os irmãos. Os futuros pastores, os futuros pregadores, os futuros missionários, eles estão hoje sentados nos bancos da igreja. Então, e a Bíblia nos ensina que precisamos ensiná-los a serem homens, para que no futuro eles tenham tais características, porque Deus pode chamar qualquer um dos irmãos, ou não? Para tal, nós precisamos estar com as características em dia. Quando o carro vence o licenciamento, a gente não sai com ele, né? Porque se o guarda de trânsito pegar, você vai ficar parado lá, né? Não tem jeito de sair enquanto não resolver.
Às vezes as pessoas arriscam fazendo isso, mas é perigoso. Então nós não podemos, de maneira alguma, brincarmos com o futuro nosso na obra do Senhor, achando que podemos negligenciar o esforçar-se e o ser homem. De maneira nenhuma. É algo que Deus exige de nós e nós precisamos estarmos crescendo nisso para a honra e glória dele. Em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Para sermos homens, nós precisamos estar fortalecidos. Hoje nós vivemos uma época em que as pessoas são muito aplicadas nos fortalecimentos físicos, né? Academia, corrida. Bom, isso não é de grande proveito, mas não é sem proveito algum. Paulo diz que o exercício físico tem um certo proveito, né? Não é como a piedade, mas tem um certo proveito. Agora, por que alguém está correndo? Ele quer ficar fortalecido fisicamente. A palavra de Deus está dizendo: Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. Seja edificado na graça que existe em Jesus. Olha o efeito da graça na tua vida. Olha o efeito da graça na tua família. Aprende a viver graciosamente, dependendo do Senhor. E aí no versículo 2 ele diz: E o que de mim aprendestes, e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Olha, confia a homens fiéis que sejam idôneos. Onde estão esses homens fiéis? Onde estão esses homens idôneos? Eu creio que estou olhando para eles. Se eu não cresce nisso, eu não saía da Paraíba, passava para o Pernambuco para chegar até aqui. Não faria sentido. Qual seria o sentido se deslocar tudo isso se eu não acreditasse que nós estamos diante de um grupo de homens fiéis e idôneos? E que esses homens são responsáveis diante de Deus para ensinar a palavra de Deus a outros homens. Para levar a mensagem a outros. Homens idôneos. Homens que tenham a habilidade de ensinarem a outros homens. Isso é responsabilidade de homens. Deus quer usar você para ganhar outros. Deus quer usar você para multiplicar esse grupo. Deus quer usar você para encher essa cidade de homens crentes como você. Mas para isso há uma necessidade de aflição. No versículo 3 diz: Tu, pois, sofres as aflições como um bom soldado de Cristo. Uma outra característica de homens é saber sofrer. Homem aprende a sofrer. É como um soldado de Cristo. Aprende a sofrer. Menino, qualquer dor, ele chama logo alguém, né? Homem sabe sofrer. Normalmente o homem, ele conduz o fardo sozinho. Ele está sofrendo. Às vezes até ele tem de chorar de madrugada, mas ele não chora de dia na frente da mulher. As coisas estão... Está tudo desabando. Está um muro caindo aqui, uma pedra vem rolando de cima,
Mas ele está aqui conduzindo a mulher e os filhos, livrando de todos os ataques, contando uma história que deixa eles tranquilos. Eles nem sabem a batalha que aquele homem está passando. O sofrer no trabalho, o sofrer com as contas, o sofrer com a manutenção da casa, as lutas que ele passa. O homem precisa entender que ele vai sofrer. Ele tem de aguentar sofrimento. Há muitos anos atrás eu assisti um filme de boxe. Eu acho que era Rock, não sei, aquele com o Stallone, né? Rock não sei das quantas, né? E ele apanha tanto. E a expectativa é que está tudo acabado ali. Ele está sofrendo. Ele está apanhando. Ele está sofrendo. Aí, de repente, aquele camarada, de tanto bater nele, ele começa a cansar. E o que é que ele faz? Aí ele começa a atacar. E ele obtém a vitória. Então faz parte do cardápio diário do homem ser sofredor. Sofrer. Passar por dificuldades sem ligar o alto-falante. Passar por dificuldades sem chamar por ninguém. Não por egoísmo, mas pelo fato de ser homem. Lá na nossa igreja nós temos alguns que às vezes eu preciso ir na casa dele. Rapaz, deixa eu ajudar. Porque a Bíblia diz, levai a carga uns dos outros. Então o homem precisa de outros homens do lado dele. Porque ele não vai gritar, ei, me ajuda! Mas o companheiro dele vai perceber que ele está precisando de ajuda. E a Bíblia diz, levai a carga uns dos outros. Então, meus amados irmãos, o homem precisa aprender a sofrer. O homem é diferente de mulher. Nós precisamos cuidar para que as nossas mulheres não sofram. Mesmo que nós estejamos sofrendo. Os que vão casar, pensem nisso, viu? Para depois dizer, não, pensa nisso. Você está lá para proteger a sua mulher, rapaz. Não é para colocar ela na frente assim, não, né? Lá em Campina Grande, tem um sem vergonha. A mulher até frequentou uns tempos a igreja lá do pastor Miguel. Estava ele e a mulher entrando em casa. O ladrão chegou, botou o revólver em cima. Isso é um assalto. Ele abriu a casa rapidamente, pulou dentro e fechou a porta. Deixou a mulher do lado de fora com o ladrão. É o tipo de homem que está por aí. E é esse tipo de homem que nós não podemos e não devemos ser. Certo? Não, a mulher. Bom, sofredor, irmão. Como um bom soldado de Jesus Cristo, nós precisamos aprender que nós passaremos por dificuldades na nossa vida. E que nós precisamos. Vem lá um avalanche, se coloca sobre a família, protege a família, sofre no lugar da família. Não é o contrário. Mas a mulher tem de sofrer por mim. Não, sua mulher não tem de sofrer por você. Seus filhos não têm de sofrer por você, é você que tem de sofrer por eles. Isso é ser homem. Agora, uma outra questão. Se o camarada não é homem, para que um dia vai casar? Ou porque casou? Estão entendendo? Porque está aqui meu filho, um dia ele vai querer casar. E se ele não quiser ser um homem, não casa. Vai arrumar outra coisa para fazer. Vai arrumar uma lavagem de roupa aí, uma coisa, mas não casa. Mulheres não têm tanta dificuldade de seguir um homem. Mas se meu pai me dizia sempre, meu filho, como eu sou um sujeito da roça, irmão, eu nasci na roça, cresci até os 12 anos de idade na roça, meu pai dizia o seguinte, olha, se a mulher botar o cabresto,
pode ser que você ainda dê um coice e tenha alguma chance. Mas se ela botar a manta, né? Você pega, bota o cabresto, depois joga a manta. Se ela botar a manta e você ficar parado, ela vai botar a sela. E quando ela sela, ela monta em cima e taca a espora e não sai mais. E não sai mais. São as ilustrações dos antigos, mas que tem muito a ver, irmão. Porque para uma mulher mandar no marido, ela está em rebelião contra Deus, não está? Então o que você pode esperar de alguém que está em rebelião contra Deus? Mas se a mulher manda no marido, a culpa não é dela. Nem é do diabo. Nem é de Deus. É de quem? É do marido. É do marido. Uma vez eu estava trabalhando na escola e ia passando assim rapidamente, estava tendo um evento e eu tinha de ir para frente fazer um discurso. Aí um passarinho na minha camisa. Sujou a minha camisa. Eu tive de correr em casa, trocar a camisa para voltar para lá. Bom, seria muita burrice eu continuar andando naquele caminho onde os passarinhos estavam dormindo, não era? Então eu não podia evitar aquele tiro do passarinho. Aquele eu não podia evitar, eu não sabia que eles estavam lá. Mas depois daquele eu poderia evitar todos os outros, só era me desviar do caminho. Certo? Então veja bem, você não deixa botar o cabresto. Se por alguma bobeira você deixou botar o cabresto, procura tirar o cabresto, dar um coice, alguma coisa assim para se livrar. Porque se botar a manta e botar a sela, babau. Você já viu um cavalo forte? Ele tem muita força, ele pode derrubar o homem. O camarada bota o cabresto e sai puxando, né? E ele sai ali tranquilo, atrás do homem, na maior parceria. O cabresto. Um homem fraco, que quer que a mulher sofra no lugar dele, vai ficar muito confortável, encabrestado, selado e esporado. Porque ela está sofrendo no lugar dele. Irmãos, não criemos fantasias contra o que Deus nos ensina, contra o que a Bíblia nos ensina. Fiquemos firmes no que a Bíblia nos diz. Deus quer você na liderança. Liderar não é fácil. Liderar não é fácil. Primeira coisa que você precisa saber para liderar: não seja covarde. Tem decisões que você toma na liderança que corta na carne. Eu tenho certeza que o pastor já tomou decisões que foi que cortar um braço fora. Mas se ele não tivesse feito aquela decisão, ele não ia perder só o braço. Ia perder todo o corpo. Quando eu trabalhei com gestão escolar, às vezes eu tinha reunião com o meu grupo e era 83 pessoas, não era pouca gente. Dentre esses 50 professores, às vezes eles ficavam com vontade de me matar. Alguns deixavam até de falar comigo alguns dias. Tomava a decisão, segurava a decisão. 15 dias depois, as coisas estavam acontecendo do jeito que eu previ. Sabe o que acontecia? Diretor, me desculpa. Naquele dia eu fui grosseira com o senhor, mas eu estou vendo que isso estava certo. Agora, se eu fosse me acovardar e ter medo, não consegui o êxito. Então, tem pessoas que têm atributos naturais de liderança, mas você pode aprender a liderar se você entende que você vai ter de liderar uma família para o céu. Quantos filhos tu pretende ter, meu filho? Sim. A mulher vai querer ter quantos filhos? Já conversou com ela sobre isso? 5, 6. Não sabe, né? Vamos supor que sejam só 2, igual a mim. Eu queria um pouco mais, mas esse menino aqui atrapalhou os planos. Porque ele dava muito chute na mãe dele quando estava na barriga. Aí a mãe ficou com medo do próximo, né? Ela ia ter uma dor na barriga do chute que ele deu, né? Mas veja bem, 2 filhos.
Você quer levar eles para onde? O céu. Você quer liderá-los para o céu. Então você precisa investir em liderança. Investir em liderança. Aprender a liderar. Porque senão, seu filho pode, em vez de ir para o céu com você, ir para uma boca de fumo. Tem filho de crente em boca de fumo? Tem até filho de pastor. Vejam como é importante. Ah, mas pastor, eu nunca vou ser um pastor, não preciso liderar. Quem precisa liderar é o pastor. Irmãos, o grande problema do mundo hoje é falta de homem e falta de líderes. Uma grande empresa de sucesso que opera bilhões coloca na mão de um líder errado e ela quebra. Um país que caminha com muito sucesso coloca na mão de um líder errado e vê o que acontece. Uma igreja boa. Nós temos 21 anos de organização da igreja lá, um pouquinho mais de tempo de trabalho, mas quando a igreja foi organizada, a gente não chega no canto e a igreja nasce. E tem uns tempinhos para ir fazendo algumas coisas, né? 21 anos de organização da igreja aqui, 20 anos. A nossa igreja é um pouco parecida com a igreja aqui, na questão de quantidade de pessoas, nos cultos, essa coisa toda. 21 anos de trabalho, 20 anos de trabalho aqui. Se eu entrego a igreja a um pastor errado lá, se o pastor Túlio entrega a igreja aqui a um pastor errado, que não sabe liderar para Deus, o que vai acontecer? Todo o nosso trabalho foi em vão. Porque uma igreja está da queda separada apenas pelo ministério pastoral. Quantas igrejas têm acabado, têm morrido, porque houve uma troca errônea de pastor? Com certeza o pastor conhece algumas, não conhece? Eu conheço algumas. Mas tem um antídoto. Qual é o antídoto? Homens. Homens. Homens que amam a Deus, que amam a Bíblia, que conhecem a doutrina e que querem liderar. Eles vão lá, vão destituir o pastor e vão colocar o pastor certo no lugar certo, amém? Vejam a importância de líderes. Os líderes estão salvando famílias, estão pregando o evangelho, estão salvando igrejas de caírem na mão de pessoas erradas. Mas se nós ficarmos hibernando, mas aí já está o pastor é líder. Não, o pastor é líder, graças a Deus. Eu dou graças a Deus pela vida dele, ele sabe disso. Graças a Deus eu dou pela vida dele e pela vida dos irmãos. Mas nós passamos. E vem sempre uma geração depois. Vem sempre uma geração depois. Vem sempre uma geração depois. Nós precisamos ser os líderes de hoje que vamos preparar a geração do amanhã. E Davi disse, o que foi que Davi disse? A Salomão? Seja um. Nós só iremos conseguir isso se formos homens. Amém?